Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar então de novo? Bom, gente, queria trazer um pouco mais aqui. É um erro que eu acabei tendo muito aqui em casa. Como a gente conversou lá atrás, né, nos primeiros vídeos, a gente não fez um planejamento tão eficiente, né, para fazer o plantio dessa lavoura. E com isso, um dos principais erros que a gente teve foi que uma parte a gente plantou em um período. Esse período foi o período certo, né? Na primeira quinzena de dezembro. E a outra parte, ela foi plantada já na segunda quinzena de janeiro. Até aí tudo bem. Só que aí entrou uma questão. A primeira parte foi plantada com a variedade Catucaí 2SL. E a segunda parte foi plantada com a variedade Catuai 62. Como a segunda parte ela teve todo o seu alinhamento definido pela primeira parte, então a gente plantou até determinado ponto da rua é o 2SL e de um ponto para frente a gente fez o transplantio do 62. Então na mesma rua a gente tem duas variedades diferentes, com comportamentos diferentes. O 2SL ele é mais precoce, ele madura mais rápido, mais cedo, né? E o 62 ele tem uma maturação média, não precoce, mas média, e nem tardia, ele é mais médio. E a questão de doenças, o 2SL é resistente à foma e à ferrugem. Já o 1462 ele não é. Resumindo a obra, o que a gente precisa fazer em um tem que fazer no outro de qualquer forma. Uma porque a rua é a mesma e outra porque não dá para separar a variedade porque a área é pequena. Então o que deixou um aprendizado muito grande? Apesar de você estar com pressa de plantar, quer plantar, tá afobado para plantar, você tem que prestar atenção numa coisa. O talhão que você está plantando, ele é apenas uma variedade ou você está colocando várias variedades numa mesma área? Porque que acontece muito? Você colocar variedade diferente na mesma área e isso vai te prejudicar muito lá na frente. Seja um problema de colheita, porque se a máquina está andando numa rua onde tem uma variedade mais precoce, ela vai colher bem aquela variedade. Mas logo que chegar na parte onde a variedade não é tão precoce assim, ela não vai ter um rendimento tão grande naquela variedade, vai deixar muito café no pé. E é o seguinte também, se você espera demais a variedade mais tardia de maturação, mais tardia, até ela ficar no ponto de colheita, você espera muito até ela ficar no ponto de colheita, a variedade que é muito precoce, ela vai jogar tudo pro chão. Vai secar no pé, vai perder qualidade, vai fazer esse estardalhaço. Esse é um problema. Então, até repranda, gente. Toma cuidado. Se for fazer um plantio e você fez um plantio de um Catuai 2SL, igual aqui em casa, e você vai replantar, só achei muito 99. Eu recomendo, não plante naquele ano. Não replante naquele ano. Replante no ano seguinte, mas com a mesma variedade. Porque você vai evitar muito problema, muita dor de cabeça. Isso é falta de planejamento. Quando a gente não tem planejamento, isso acontece muito. Era erro, claro, na minha concepção, no meu conhecimento. Mas acabou que eu fui seguir a cabeça de outra pessoa e fui duvidar dos meus conhecimentos, né? Acabou tendo essa dificuldade. Então, preste atenção nisso. Quando você for fazer o plantio, faça o plantio do talhão naquela variedade. Nem replanta, você pensa em fazer outra variedade. Nem replanta.
porque vai te dar problema lá na frente. Às vezes até você podia economizar na aplicação de foliar de ferrugem. Isso acontece muito. 2SL, não precisa pôr foliar de ferrugem nele. Ele é bem tolerante. O grau 102 é muito suscetível à ferrugem. E aí, por ser muito suscetível à ferrugem, você tem que entrar. E entra na lavoura inteira. Então, você vai estar gastando produto que às vezes não precisava nem ter gastado, né, aquele produto. Então, isso é muito importante. E uma coisa. Muda barata não é sinônimo de lucro. Isso é uma coisa que tem que ficar. Muda barata não é sinônimo de lucro. O principal insumo que você pode considerar no plantio de uma lavoura chama-se muda de café. Se você compra uma muda barata, ela vai te dar o custo até maior do que você comprar uma muda cara. Isso a gente viu aqui em casa. A gente achou que a muda estava barata e foi lá e comprou no impulso de novo, e acabou que ela ficou cara. Aí aconteceu outras coisas no meio do caminho também, né? Pra ter ficado mais caro ainda. Mas aconteceu isso. Isso é muito importante prestar atenção. Às vezes você acha uma muda com diferença de R$ 200 e fala, vou comprar mais barata. Mas você não puxa a ficha daquela muda mais barata e quando você põe no campo você vai ver o problema. Aí você vê que é muda de repique. Você vai ver que quando foi fazer o plantio, né? Fazer o transplante ali, aquela terra ali ela não recebeu o adubo necessário, então eles não corrigiram a terra direito, a raiz está fraca, e tudo isso vai impactar no seu plantio. Impacta na questão de replantio muito forte e te prejudica lá na frente. Porque muitas das vezes você tem muda de repique, aí fez muda de repique lá. Aquela muda de repique, você pode tratar dela no primeiro, no segundo, no terceiro ano. E no terceiro ano ela dá um amarelão nela e você olha pra ela assim e fala, mas o que aconteceu? Você arranca ela, o peão assim vai pra cima torto. Ali é problema de viveiro. Muitas das vezes é problema de viveiro. Raramente é problema de plantio. Um problema de plantio que você faz e pode dar o peão torto, tem gente que faz isso, é você não cortar o fundo do saquinho. Ou tem a contrapartida. Não só cortar o fundo do saquinho, né? Cortar apenas ali no máximo 2 dedos. Se você corta mais de 2 dedos do fundo do saquinho, você pode ter bifurcação de peão, né? E vai te prejudicar lá na frente. Então tudo isso vem com problemas para você evitar no futuro. Se você fizer isso no presente, ter mais atenção na hora de escolher a muda, na escolha da variedade, no preparo de solo, no plantio, tudo isso vai evitar problemas futuramente. E problemas caros. Como eu falei no início do vídeo, dos vídeos, né, do treinamento, hoje a gente tem um custo estimado de R$ 10 a R$ 12 por muda transplantada até a colheita. Então você vê que esse custo é muito elevado. Se você errar ali, se você errar em 1.000 mudas, são R$ 12 mil que você perdeu. Olha a conta. Pouca gente faz essa conta. Às vezes, volta a questão do palpite. O palpite do vizinho não te custa uma cerveja no boteco. Mas o palpite de uma pessoa que conhece, que tem conhecimento, e te cobra lá R$ 5.000 lá para fazer toda a recomendação. E você escolhe o palpite do vizinho, que depois você paga a cerveja para ele estar pronto. Você troca uma cerveja por R$ 12.000. Às vezes até pelo prantinho inteiro, né? Pegar 10 mil mudas, dá errado no prantinho inteiro, você troca uma cerveja por R$ 120.000. Em vez de pagar 5 mil para pessoa com experiência já comprovada. Então fica essa questão.
Um grande abraço. Escolha das mudas.